Sempre uma alegria estarmos aqui. Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, nos trouxe um mito muito interessante, que é o mito de Prometeu. Era num tempo em que só havia Zeus e os outros deuses. E Zeus criou todo o universo, todo o cosmos, e distribuiu para os deuses tomar conta de cada parte. Neste período, também haviam os titãs, não o grupo de rock. E os titãs desafiaram a Zeus e os deuses. E foi daí que veio o nome de luta titânica, porque os titãs eram muito poderosos. E foi uma luta muito difícil, que durou muito tempo. E por fim, Zeus e os deuses venceram os titãs. E aí veio uma época de muito alívio e de muito tédio. Vocês já imaginaram? Tudo no devido lugar, tudo certinho, tudo lógico, tudo cíclico, tudo previsível, tudo regular. Uma regularidade irritante. Os deuses já não aguentavam mais. Aquilo era terrível para eles. E eles iam todos os dias lá no Olímpio reclamar para Zeus. Não dá mais. É muita monotonia. E Zeus pensou consigo, temos que dar um jeito nisso. E ele chamou Epimeteu e Prometeu. Dois deuses de segunda linha. Se fosse um time de futebol, eles treinavam com os outros jogadores. Eles punham o uniforme igual ao dos outros jogadores. Eles iam para o campo igual aos outros jogadores, mas só ficavam no banco. Nunca entrava para jogar. A não ser nesse dia que Zeus chamou eles e deu a incumbência de que eles acabassem com o tédio, com a monotonia. E disse a eles: vocês vão criar os mortais, homens e animais. Aí você já pode perceber que os mortais, nós, fomos criados para sermos bobos da corte dos deuses que estavam ali entediados. Esse era o nosso destino. Epimeteu significa aquele que pensa depois. É um nome simpático para o lerdinho. Assim. Prometeu significa aquele que pensa antes, o espertinho. E Prometeu, como era aquele que pensava antes, parou para pensar um pouquinho e falou para Epimeteu: vamos dividir as tarefas. Você cria os animais e eu crio os homens. Epimeteu, como não era de pensar muito, aceitou logo a proposta. Prometeu, como era aquele que pensava antes, foi fazer o quê? Foi pensar. Aí ele foi para um cantinho, sentou e foi ficando lá pensando, planejando, fazendo tudo, os preparativos. Epimeteu, que é aquele que pensa depois, fez o quê? Mãos à obra. Começou o trabalho. Mas Epimeteu era lento, lerdinho, mas não era burro. E ele pegou e falou: eu vou criar os animais do mesmo jeito que Deus criou, porque Zeus criou o resto, com equilíbrio, com sensatez. E aí o que ele fez? Ele pegou e distribuiu os recursos, criou meios de defesa para os animais. Ele pensou na preservação das espécies. Ele pensou também em preservar o meio ambiente. Ele pensou em quase tudo. Eu vou dizer para vocês, Epimeteu fez um trabalho quase perfeito. Quase. Por quê? Porque não sobrou nada para Prometeu criar o homem. Recurso zero. Ele gastou tudo criando os animais. Aí Prometeu pensou: bom, eu vou criar o homem com uma carapaça para ele ser resistente.
Foi lá buscar a carapaça e Prometeu tinha usado tudo nas tartarugas. Não tinha sobrado carapaça. Prometeu pensou, bom, eu vou criar homens com barbatanas, para ele se defender, para isso, para aquilo. Foi buscar a barbatana e Prometeu tinha usado tudo com os peixes. Não sobrou barbatana. Prometeu pensou, bom, então eu vou criar um homem muito forte. E Prometeu usou toda a força com os touros. Não sobrou nada para o homem. Prometeu pensou, bom, então vou fazer o homem muito grande. Foi lá buscar tamanho e Prometeu tinha usado tudo com as girafas. Então vou fazer muito pesado. Foi lá buscar e Prometeu tinha usado tudo com as baleias. E assim foi. Pensou em mandíbulas poderosas para que o homem pudesse triturar tudo. Foi lá buscar e Prometeu tinha usado tudo com os tubarões. Nada. Recurso zero. Prometeu pensou consigo. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou apresentar para Zeus o meu trabalho? O Prometeu fez o dele bem feito. Eu tenho que, no mínimo, estar igual a ele. O que eu vou fazer? E aí, como ele pensava, ele decidiu, eu vou entrar sorrateiramente no templo de Atenas. Atenas é a deusa da sabedoria. E eu vou pedir emprestado, assim, na cara dura, E pegou a astúcia e reservou para o homem. E no caminho de volta, não se sabe bem onde, eu acho que foi lá no Hades, no inferno, ele pegou o fogo também. E levou para o homem a astúcia e o fogo. E com isso, o homem podia fabricar tudo o que ele queria. Como ele não tinha a carapaça de proteção, com astúcia e fogo, ele criou o tijolo e fez as suas moradias. Como ele não era muito forte, com astúcia e fogo, ele forjou o ferro e criou armas para se proteger. Mas junto com isso, com a astúcia, também o homem podia fazer o que queria da vida. Aí foi inventado o livre-arbítrio. Inclusive, eles podiam duvidar dos deuses. Podiam confrontar os deuses. E é lógico que os deuses não gostaram nada da novidade. Foram de novo bater na porta de Zeus e reclamar. Olha, essa invenção aí só está dando dor de cabeça. Zeus também não gostou nada da história. Pegou Prometeu, amarrou ele a um rochedo e deixou ele lá para que as aves de rapinas fossem bicá-lo e comer as suas entranhas, as suas vísceras. O que nós podemos ver que era um grande castigo, porque Prometeu era Deus e não morria nunca. Então era para a eternidade este sofrimento. Veja onde nós fomos parar. Por causa da burrada de Epimeteu, de gastar tudo com os animais, nós ficamos com o livre-arbítrio. A coisa já era complicada, mas aí veio Allan Kardec e aumentou um pouco mais o problema. Porque Allan Kardec, sendo o codificador do cristianismo redivivo, veio nos trazer a explicação de que Paulo nos disse: nada me é proibido, o livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. É a consequência, é a responsabilidade. Então, junto com o livre-arbítrio, nós temos a responsabilidade. Nem tudo me convém. E a doutrina espírita veio nos trazer isso de uma maneira muito clara, muito evidente. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, a cada um segundo as suas obras. Foi assim que o Cristo disse. Não é? E aí, eu queria muito ser egoísta.
Mas o egoísmo não me convém. Eu tenho que fazer um grande sacrifício para não ser egoísta. Eu queria muito ser maledicente. Falar mal dos outros é uma delícia, né, gente? Não é? Então, principalmente dos outros, aqueles nossos inimigos, né? Mas eu sei que falar mal dos outros já não me convém. Eu tenho que fazer um sacrifício enorme para ficar de boca calada. Olha o sacrifício, não é, gente? E é sacrifício aqui, é sacrifício ali. E assim nós vamos cada vez mais tendo que abrir mão de muitas coisas pelo que a doutrina nos ensina. É muito interessante que aquilo que nós chamamos de sacrifício, os nossos instrutores espirituais, eles chamam de evolução. E cada vez que nós abrimos mão desses velhos hábitos, que nós chamamos de sacrifício, eles entendem como um passo que nós estamos dando na nossa evolução, no nosso melhoramento contínuo. E é uma luta constante. Por quê? Porque há um arrastamento para que nós voltemos aos velhos erros. Por quê? Porque é tão bom, né, gente? Ser egoísta de vez em quando, né? Guardar um... cheguei cedo, eu estava ali olhando, né, os salgadinhos ali, né? Eu estava olhando assim, eu contei lá, falei, poxa vida, não vai ter coxinha para todo mundo, eu acho que eu vou já comprar uma e guardar para depois. Né? Não, a gente nunca sabe, né, gente? Né? Mas eu tive que fazer um grande sacrifício e deixar lá. E eu estou preocupado, porque eu acho que eu vou... Não vai ter, olha, tá vendo? Não vai ter coxinha. Né? E esses são os sacrifícios que nós temos que fazer o tempo todo. Que a doutrina, cada vez mais que nós vamos nos aprofundando a ela, mais sacrifício nós vamos pondo para nós mesmos. Menos nós aceitamos o nosso comportamento errado de dias atrás. Mais nós nos cobramos de sermos melhores. E a gente encara isso como um sacrifício atrás do outro. Não responder quando aqueles falam as coisas terríveis no nosso lado. Né? Sermos mais indulgentes, sermos mais compreensivos com as crianças, cada vez mais adiantadas, cada vez mais espertas e ligeiras. Né? Ser mais tolerante com o marido, com a esposa. Sacrifício atrás do outro. Quem faz sacrifícios aqui? Nós temos que entender, e a doutrina espírita ela é muito clara nisso, né, que nós encarnamos aqui com um objetivo. E para nós compreendermos bem toda esta passagem, Jesus nos trouxe uma história. É uma história muito gostosa da gente ver, né? É a famosa parábola dos talentos, que nós podemos lê-la de diversas maneiras, mas hoje nós vamos dar a interpretação de acordo com os sacrifícios que nós temos que fazer. Né? E como é que ele diz a palavra do talento? Eu não vou ler ela aqui, fica chato, mas nós vamos mais ou menos lembrá-la. Né? Um homem ia viajar, não é? Chamou alguns servos e entregou alguns talentos, moedas para eles. Não é? Para um entregou 3, para outro entregou 2 e para outro entregou 1. É isso, né? O que é isso que ele fez? Na verdade, né? Nós temos que tentar entender o que Jesus estava querendo dizer para nós. Né? Ele deu as moedas? Não, ele emprestou. Ele deixou as moedas com aqueles servos deles e depois ele ia ali
cobrar. Então foi um empréstimo. O que é um empréstimo? É um adiantamento. Foram recursos que aqueles servos não tinham e que foram adiantados a eles com algum objetivo específico. Não é? E nós também recebemos algum tipo de crédito, gente? Quando nós entramos aqui, não aqui na casa, mas quando nós entramos num corpo físico, nós recebemos alguns créditos adiantados. Eu vou dizer para vocês assim rapidinho, nós recebemos um planeta, bem ou mal, é um planetazinho até confortável. Nós estamos aí avacalhando um pouco, mas ele ainda é confortável. Ele é muito bonito. Ele tem uma cor, eu acho ela lindíssima, que é o azul. Toda vez que eu vejo aquelas fotos, né, das estações espaciais, eu fico, que coisa maravilhosa, né? Que capricho, né, que eles tiveram com a gente. Né? Um planetinha bonitinho para a gente viver. Né? Fora isso, nos deram uma família para estar ali junto conosco. Né? Bem ou mal, vocês podem até reclamar, mas eu garanto para vocês, seria muito pior sem elas. E eu posso dizer com toda certeza que eu fiquei 40 dias longe da minha mulher agora. Ela voltou essa semana. Eu vou falar para você, ou 40 dias cumpridos. Terríveis, terríveis. Então, família, por pior que seja, é ótimo. Nos deram ainda amigos. Nos deram ainda mestres de todos os tipos. Então, tudo isso, mesmo o mais miserável que encarnou na Terra, de cara já recebeu tudo isso, sem pedir nada, de empréstimo. Sem falar muitas outras coisas que foram dadas a nós. Então, todos nós tivemos crédito? Todos nós recebemos muito. E aí, Jesus nos diz o que nós comumente fazemos com o crédito que nós recebemos. Alguns usam os créditos de forma adequada e aumentam os créditos. Não é isso? Vocês observam que a matemática de Jesus ela é interessante, porque um recebeu 3, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Mas na matemática de Jesus, todos receberam igual. Porque todos receberam de acordo com a capacidade de administrar aquilo que receberam. E se vocês verem que na matemática do Cristo, aquele que recebeu 3, ele entregou de volta mais 3. Quanto foi que ele multiplicou? 100%. O que recebeu 2, devolveu mais 2. Quanto foi? 100%. E o outro recebeu 1 e fez o quê? Enterrou. E devolveu quanto? 1. 0%. Essa é a maneira como nós administramos aquilo que nós recebemos de empréstimo. Muitos, e eu conheço alguns, quando eles se deparam assim com aqueles ensinamentos da doutrina espírita que são muito difíceis, eles normalmente dão a mesma resposta. Eles dizem assim, eu vou guardar para a próxima encarnação. Esse está fazendo o quê? Está enterrando. Por quê? Ele recebeu tudo o que nós falamos que ele teve de empréstimo e ele está optando por devolver, quando sair da Terra, ele vai falar assim para os espíritos, olha, a Terra que vocês me emprestaram, está aqui, eu estou devolvendo, já não vou viver nela por enquanto. Né? O corpo físico que vocês me emprestaram está ali, ó, ele pega logo porque ele vai decompor. Né? A família que vocês me deram está lá, então estou devolvendo exatamente o que eu recebi. E na matemática do Cristo, não serve. Não serve. E é importante que aquele que recebeu 3, devolveu mais 3, portanto 100%, ele teve como prêmio o mesmo que aquele que ganhou 2 e também devolveu 100%. Por quê? Para retornos proporcionais, prêmios proporcionais.
E é assim a matemática. A administração. E, infelizmente, aquele que acha que pegou um e está devolvendo um, que ele fez um bom negócio. Mas na hora que ele for prestar conta, o que é prestar conta? Desencarnar? Provavelmente, não é? Prestar conta com quem? Com São Pedro, né? Porque eles dizem que São Pedro tem a chave do céu e está lá com um livro imenso lá, que está tudo anotado lá, que a gente fez, né? Aí São Pedro vai olhar lá e falar assim, bom, foi dado de empréstimo isso, você está devolvendo, ok, 0. Né? É de novo a nossa consciência, né, gente? A nossa prestação de contas é com a nossa consciência. E na parábola que Jesus nos conta, como é que foi a prestação de conta? Aquele que recebeu 3 e que multiplicou, chegou para o patrão, né, e disse, aqui está o 3 que me deste, e está aqui mais 3. E ele diz, servo bom e fiel. Entra no gozo do meu reino. O que tinha 2 e que dobrou os 2, também chegou para ele, está aqui, os 2 que me destes, mais 2. E ele diz, servo bom e fiel, entra no gozo dos meus reinos. Fostes fiéis no pouco e receberás muito. E aquele que chegou com 1 e entregou e disse, olha, eu sabia que você é um patrão rigoroso, não é? Que com você as coisas são ali, então eu enterrei, está aqui de volta inteirinho o que você me deu. E qual é o resultado? A prestação de contas dele não foi muito boa. Aí eu pergunto para vocês, ele disse servo bom e fiel. O que é um servo fiel? Porque a palavra fiel, ela vem do latim, fides, que tem a mesma origem de fidelidade. Então, ser fiel é ter fidelidade. O que Jesus está dizendo? Nós temos que ter fidelidade. A fidelidade aqui, no caso do empréstimo, né? Nós temos que ter fidelidade em trabalhar aquilo e multiplicar. Então, aquele que teve fidelidade ao compromisso assumido, ele é premiado. E aquele que não teve fidelidade, o que o mestre nos diz? Que o patrão diz a ele o seguinte, por que não fostes até os banqueiros, que eles pelo menos proporcionariam alguns juros? E eu perguntaria para vocês, o que seriam os banqueiros? O que Jesus queria dizer para ir até os banqueiros? Vocês conhecem algum banco desse tipo? Eu vou dizer para vocês, eu conheço um aqui em Newark. Chama-se Banco Luz Divina. Porque é um banco que nos ensina a administrar os recursos que nós recebemos. Cada vez que vocês vêm aqui no Luz Divina, vocês estão tendo contato com especialistas nas finanças espirituais, que eles vão ensinar vocês a aumentar os recursos que foram dados para vocês. De que maneira? São cursos que as casas oferecem, são as palestras, são atividades desde os pequenininhos, que você já vai ensinando as finanças espirituais, os valores, né, que Jesus diz lá, né, que a traça não rói e a ferrugem não come. Este é o banco que Jesus coloca para nós. É o que vocês estão fazendo aqui. Neste momento, vocês estão pegando aquele talento, nem que seja uma moedinha só, que foi dada a vocês, e vocês estão buscando especialistas que vão estar ajudando a vocês a administrar bem esse talento para multiplicá-lo. Então, este é o banco que Jesus se refere. Qualquer local que ensina o Evangelho de Jesus, que é o curso rápido,
o curso mais profundo da economia espiritual. E aí, aquele que faz bem feito sai aqui com PhD, não é? De economia divina. E que vão dobrar os talentos e, chegando lá, no momento de prestação de contas, vão receber a recompensa. E de acordo com a parábola de Jesus, qual é a recompensa? Aqueles que dobraram, o administrador diz a ele: já que fostes fiel no pouco, muito lhe será dado. Muitos recursos. Por quê? Porque agora já não são mais empréstimos. Agora já são conquistas de vocês, são patrimônio de vocês. E com esses recursos vocês vão poder administrar muito mais a economia divina para cada vez mais serem produtivos nesta seara que Jesus vem nos trazer. E, infelizmente, para aquele servo inútil, aquele que enterrou os seus talentos, né, Jesus usa termos muito fortes, né? Jesus diz, né, quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é o choro e o ranger de dentes? É muito claro, né, gente? São reencarnações em situações mais difíceis, talvez com menos créditos, com menos adiantamento, para que você tenha menos recursos para trabalhar. Isso tudo que nós estamos falando é sobre os sacrifícios. Porque administrar os talentos é isso que nós começamos a colocar para vocês. De tudo aquilo que nós enxergamos como sacrifícios. Abrir mão, porque quando você faz o investimento do que a parábola nos traz, né, você vai abrir mão de um prazer imediato, de uma alegria de hoje, para adquirir no futuro algo maior. O grande problema nosso é que quando nós estamos encarnados, a nossa percepção de tempo ela é muito estreita. Nós queremos resultados muito rápidos, muito imediatos. Então, para mim, é um grande sacrifício abrir mão, né, de uma festa no sábado à noite, do que ir até o Banco Luz Divina para mim fazer um curso que vai ajudar eu a administrar os meus talentos. Para mim é um sacrifício muito grande, eu não vou abrir mão disso. Para mim é muito difícil abrir mão do prazer de espezinhar, sabe, aquele meu vizinho, né, de ficar ali, né, com o meu orgulho, né, eu comprei o carro novo, eu vou estacionar bem na porta dele, né, vou sem querer apertar a buzina, né, para ver se ele não está na janela, a gente, né, dá aquelas cutucadas, para ver se ele sai para ver o carrão novo, né, só para mostrar que nós somos melhores, né. Então, abrir mão deste prazer, às vezes é um sacrifício muito grande, do que a gente entrar quietinho com o carro na garagem, fechar a porta, tranquilo, né? Então, tudo isso são sacrifícios, mas que a economia divina, que a parábola dos talentos, deixa claro que é um caminho equivocado. E que esses sacrifícios nada mais é do que uma boa administração do nosso tempo, de tudo que nós recebemos, né? E que o livre-arbítrio lá do Prometeu, né? A fria lá que o irmão dele, o Epimeteu, nos enfiou, né? De não dar outra opção do Prometeu do que nos dar o livre-arbítrio, né? É, na verdade, uma das maiores dádivas quando bem utilizadas. Quando nós usamos o nosso livre-arbítrio para fazer as escolhas, de acordo com a economia divina, não de acordo com os nossos desejos imediatistas e aquilo que a gente quer de solução muito rápida, de coisas muito palpáveis, né? Então, tudo isso, né, Carlos Pastorinho, né, tem um livro dele que chama A Sabedoria do Evangelho, que ele nos fala que a parábola dos talentos, ela é a parábola da economia espiritual. Que ela é a parábola que nos traz as dicas
para que nós possamos começar a entender como é que nós podemos trabalhar o nosso dia a dia de uma maneira útil, não é? Deixando muito claro que falar de sacrifícios é um erro muito grande da nossa parte, não é? Porque todo sacrifício está relacionado somente com esta visão nossa curta demais. Essas nossas percepções, né, de que a vida verdadeira é essa agora. Nós, infelizmente, quando nós adentramos num corpo físico, e quando nós perdemos a dimensão do imenso que nós somos, né, da nossa eternidade, do contínuo que é a vida fora do corpo físico, quando a gente faz essa imersão, a gente fica com aquela ideia equivocada de que é só esse daqui, né? Eu sempre brinco, né, como Vinícius de Moraes diz lá no Soneto da Criação, né? Que ele diz lá, né, vida depois dessa, eu só vou acreditar se eu receber uma carta assinada por Deus e com firma reconhecida. Do contrário, não. E essa percepção que a gente tem. E na medida em que a gente tem essa percepção, a nossa economia, a nossa administração dos talentos, ela fica limitada só quantos anos? Né? Eu já passei dos 50, então o meu horizonte já está começando, né? Está cada vez mais curto. Cada vez eu olho mais para frente e eu vejo lá a minha data de validade. Né? E a gente acha que é isso. E que, consequentemente, eu tenho que aproveitar agora, enquanto é agora. Porque depois eu não sei o que é. E a doutrina espírita nos mostra que isso é totalmente falacioso, é um equívoco que a gente tem. Porque o agora é eterno. O agora é todo um dia a renascer. Não é? O agora é a vida depois da vida que vem depois da vida. E que a morte é só um recomeço, não é um fim. E na medida em que a gente começar a ter essa percepção, mesmo dentro do corpo físico, nós vamos começar a entender a economia e nós vamos começar a entender que todo sacrifício é um crescimento muito grande. Todo sacrifício é talentos que nós estamos cultivando, que nós estamos multiplicando nas nossas mãos, para a hora que chegar o acerto de contas, que é a mudança de fase. Né? É como no videogame. Né? O meu neto, quando eu ligo para ele, né? Meu neto vive lá no Brasil, né? Quando eu ligo para ele, a primeira coisa que ele vai me falar, nem benção, avô, nem oi, nada. Né? Ele já vai falar em que fase ele está no joguinho. E se ele mudou de fase. A grande emoção dele é passar aquela fase. Né? E isso é a morte para nós, é a passagem de uma fase. E quando nós começamos a trabalhar nesse sentido, a gente começa a perceber que, na verdade, o que importa é aquilo que eu deixo de fazer hoje para o meu crescimento futuro. É lógico que nós não estamos falando para abrir mão de tudo, né? De só pensar no amanhã. Não, porque nós precisamos viver o hoje também. Se nós não valorizarmos o hoje, né, o amanhã perde sentido. Mas nós temos que fazer aquilo que nos convém, aquilo que nos enriquece, aquilo que nos traz melhoramento, aquilo que nos faz viver mais em paz com nós mesmos. E quando a gente observa dessa maneira, eu pergunto para vocês, existe algum sacrifício nisso? Não. Não há sacrifícios. E Jesus foi muito claro porque ele disse, né? Meu Pai não quer... Como é que ele diz? Meu Pai não quer a morte. Meu Pai não quer sacrifícios. Meu Pai não quer... meu Pai não quer acabar com o doente. Me fugiu agora, como é que ele diz?
mas é sacrifício. Sacrifício no sentido de abrir mão daquilo que já não é mais útil para buscarmos aquilo que é mais fundamental para a nossa existência. Então eu gostaria que a gente parasse um pouco para pensar realmente. Como é que nós estamos? Como tem sido a nossa administração? Porque chegará um dia em que o administrador dirá para nós: dai-me conta da tua administração. E como tem sido a nossa administração? Como nós temos trabalhado todos esses talentos maravilhosos que foram dados para nós por toda a espiritualidade, por Deus? O que vocês têm feito? O que eu tenho feito com os talentos? Os talentos ainda são sacrifícios? Se a gente parar e chegar à conclusão de que ainda temos que fazer sacrifícios, nós precisamos dar uma reexaminada. Porque eu garanto para vocês, nós estamos indo pelo caminho errado. Se ainda nos pesa abrir mão de algumas coisas para aquilo que é muito melhor, alguma coisa está errada. Se ainda é muito difícil para nós tirarmos um tempo para nós mesmos, o que é tirar um tempo para nós mesmos, Marcos? Sabe? É você procurar viver todos os dias, pelo menos 15 minutos, como se você fosse espírito. E não como se você fosse encarnado. 15 minutos por dia. Depois vai aumentando. Mas começa um pouquinho, 15 minutos. E o que nós faríamos se nós fôssemos viver 15 minutos como espíritos e não como encarnados? O que seria importante para nós? Quais seriam as nossas prioridades naqueles 15 minutos? Vivendo como espírito. O que nós investiríamos naqueles 15 minutos? Que bens eu iria buscar naqueles 15 minutos? Esse é um exercício que a gente propõe. Né? Que pelo menos todos os dias, vamos tirar 15 minutinhos para viver como espírito, sem o corpo físico. Aí vocês pensam, né? Se eu não tenho o corpo físico, eu preciso me alimentar? Não. Nosso lar deu uma briga danada, mas segundo consta lá, já não precisa mais. Né? Então é 15 minutos sem precisar comer. Né? 15 minutos sem me preocupar com os outros. Não precisa. Nós temos que nos preocupar com nós mesmos. Porque se eu for pensar como espírito, né, quem é a minha esposa? Quem é o meu filho? Perde. Porque como espírito, nós já tivemos um número muito grande de esposas. Inclusive já fomos esposas, né, os homens, e já foram esposos as mulheres. Né? Então perde totalmente. A questão dos filhos perde totalmente. Por quê? Porque é muito mais amplo, é espíritos. Né? Eu não vou me preocupar com o trabalho material. Porque o trabalho material é para quê? Para mim construir coisas. E eu, como espírito, eu construo com o pensamento. Eu não preciso desse trabalho todo. O trabalho é para conseguir dinheiro para comprar as coisas. Então, para mim viver como espírito, eu não preciso me preocupar em ganhar dinheiro. Porque o espírito não compra as coisas com dinheiro. Né? Se eu for viver 15 minutos como espírito, né, eu vou descansar, estou cansado, vou dormir, vou tirar uma boa soneca nos 15 minutos. Não precisa, porque o sono físico é a necessidade do corpo, não é do espírito. Não é? Então, se nós formos viver com 15 minutos como espíritos, nós vamos observar que nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas. E muitas coisas que hoje elas são importantíssimas para nós, porque nós estamos com a expectativa, com a perspectiva de corpo físico.
E se nós fizermos isso, nós vamos começar a focar naquilo que realmente são os nossos talentos. Aí nós vamos conseguir perceber aquilo que o plano espiritual deu de empréstimo para nós. Nos 15 minutinhos que a gente fizer o exercício. Aí nós vamos começar a ver, né, que nós precisamos treinar a paciência, que nós precisamos treinar a humildade, que nós precisamos, né, treinar a caridade, porque esses são os talentos, né? E é sempre óbvio, né? Porque o talento, ele é proporcional à dificuldade que eu tenho. Então vocês tenham a certeza de que se você se irrita muito fácil, o seu talento é a paciência. E você não está trabalhando ele. Porque a gente sempre brinca, né? Cuidado com o que você peça a Deus. Né? Porque a gente sempre diz, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E é exatamente isso mesmo. Né? Porque quando a gente reza, a gente pede, né? A gente pede. A gente pede paciência e Deus manda problemas. Porque é a melhor maneira da gente treinar a paciência. Então, se a nossa maior dificuldade é a paciência, que a gente se irrita demais, então o talento que eu tenho que desenvolver é a paciência. Então, nesses 15 minutos, eu vou começar a perceber isso e eu vou saber aonde que eu tenho que investir. Né? Porque, na verdade, na maioria das vezes, nós estamos enterrando isso. Porque é muito comum a gente enterrar. Por quê? Porque é um grande sacrifício. A gente enxerga como um grande sacrifício, né, ter que lutar contra as nossas imperfeições. Porque essas imperfeições, elas nos acompanham durante muito tempo das nossas outras existências. Por isso que nesse exercício que eu convido vocês a fazer, quando a gente para de viver como encarnado, e eu viver como espírito, eu vou deixar mais evidente essas minhas dificuldades, eu vou deixar mais evidente o talento que eu tenho que cultivar. Que são os grandes sacrifícios que nós vamos ter que fazer. E o sacrifício é a evolução. Este é o convite. Que a gente comece a mudar a perspectiva. Né? Que a gente parta lá do nosso amigo Prometeu e do seu irmão Lerdinho, né? O Epimeteu. Que a gente comece a entender este livre-arbítrio que nós fomos, né, premiados aí, não é? Por Prometeu. Essa bomba que ele jogou na nossa mão por falta de opções, né? Nós temos que trabalhar essa bomba, que ela seja uma bomba, não a bomba que explode, mas a bomba que impulsiona, a bomba que joga a água lá para cima, que joga a nossa energia lá para cima. Então não é a bomba que vai destruir, é a bomba que vai construir. E que a gente possa entender que o sacrifício é a impulsão. Quanto mais a gente acha que está tendo que sacrificar, mais nós estamos trabalhando na economia divina. Mais nós estamos ali multiplicando os nossos talentos. Porque, infelizmente, ainda este é o caminho que a gente percorre na economia divina. Por quê? Porque, de novo, a nossa visão, a nossa ótica é de encarnado. E a gente perde a percepção de espírito que somos. Então é o convite que eu faço a todos vocês. Abaixe os sacrifícios. Viva a evolução. Vamos realmente detonar essa bomba que vai projetar o nosso ser espiritual para o alto. Que vai transformar todas aquelas ladainhas de reclamações, né? Porque nós estamos parecendo os deuses do Olimpo, né, gente? Está muito chato, vai lá bater na porta de Zeus, né? Nós não batemos de Zeus, mas nós ficamos batendo nos espíritos superiores lá toda hora, né? Está muito chato, eu tenho que fazer muito sacrifício. Depois que tem, não, agora está muito monótono, eu quero mais emoção. E a gente fica nesse mesmo sentido. Então vamos trabalhar com uma visão correta de realmente o que nós somos. Nós não somos seres encarnados que têm uma vivência espiritual. Nós somos seres espirituais que estão numa vivência na matéria.
E é assim que nós temos que encarar. E é assim que nós vamos ter que trabalhar o nosso dia a dia para rumarmos para espíritos superiores que um dia seremos. Quanto mais rápido nós fizermos esse processo, mais felizes seremos. E aí, quando nós estivermos pleno de felicidade, nós vamos entender o Cristo e nós vamos fazer como Ele. Abrir mão de nós mesmos em benefício de todos aqueles que amamos. E é esse o nosso destino. E todos nós um dia chegaremos lá. Obrigado a todos.